Homem armado invade hospital em Guarabira. Hospital de trauma em Campina Grande tem capacidade máxima atingida durante o Réveillon. O prefeito discute orçamento 2024 na Câmara Municipal. E ainda, o ator de Os Trapalhões fala sobre a carreira durante passagem por Campina. Hoje é segunda-feira, 2 de janeiro de 2024 e o Borborema Notícias começa agora. Boa noite! A gente abre a edição de hoje mostrando que um homem armado invadiu o Hospital Regional de Guarabira, no Brejo Paraibano, e causou momentos de terror entre os pacientes e funcionários. Nessa madrugada de hoje, por volta das 3h30, o 4º Batalhão de Polícia Militar recebeu a informação de que no hospital regional aqui desta cidade encontrava-se um cidadão lá bastante agressivo e ameaçando a equipe médica. Então, de posse dessas informações, as equipes estiveram prontamente àquele hospital e, constatando esse fato, iniciou-se prontamente as manobras para controlar e conter o agressor. O indivíduo residente aqui mesmo na cidade de Guarabira, no bairro do Juá, portava 2 facas peixeiras e, de fato, encontrava-se nessa postura agressiva, intimidatória e tentando aí ameaçar e agredir a equipe médica ali de plantão. Os policiais iniciaram as negociações e, verbalizando com o acusado, conseguiram fazer com que ele largasse e desistisse, daquelas armas e daquela intenção, e logo em seguida controlaram o acusado e contiveram-no mediante o uso de algemas. Foi apresentado à delegacia de polícia aqui de Guarabira para as providências de estilo e lá ele foi exibido por ameaça, também por desobediência e por resistência à prisão. Olha, o feriado de Réveillon foi movimentado no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. De acordo com os números, o plantão teve um crescimento de 46% nos atendimentos. Destaque para vítimas de acidente de motos e também bicicletas. Foram 619 atendimentos nos últimos dias. O número é 46% maior que no Réveillon do ano passado, quando o Hospital de Trauma de Campina Grande atendeu 422 pessoas. Resultado, a unidade começa o ano superlotada. Nesse mesmo período de Réveillon, tivemos um número total de 619 pacientes atendidos durante esses 3 dias. E em relação aos números do ano passado, tivemos um aumento aí de 46%, considerando um aumento expressivo do número de atendimento em relação ao mesmo período do ano passado. O maior número de atendimentos foi para pacientes vítimas de acidentes de moto, 97 casos. Também chamou a atenção o número de vítimas de acidentes de bicicleta, 18 casos. Também foram atendidas vítimas de acidentes de carro, atropelamento, ferimento com arma branca, agressão física, violência autoprovocada, queimaduras e AVC. O dia de maior número de atendimentos foi o sábado, 222. Foram registrados 195 no domingo e 202 atendimentos no primeiro dia do ano. Tivemos aí, mais uma vez, o número expressivo de acidentes de moto. Seguidos também, assim, hoje tivemos um aumento expressivo de acidentes de bicicleta, que foi uma surpresa. Mais uma vez, o 60% em torno do sexo masculino, pacientes de meia idade que fizeram o ingesto de bebida alcoólica ou fizeram a direção perigosa. E esse ano, mais uma vez, tivemos um aumento expressivo no número de atendimentos. Doutor, isso, para que o nosso telespectador entenda, isso não quer dizer somente um dado, não significa dizer que o paciente chega, imediatamente ele é atendido e vai embora. O hospital começa o ano lotado por conta disso. Exatamente, muitos desses pacientes necessitam ficar internados, alguns deles fazem a cirurgia de emergência e tem o pós-cirúrgico que é acompanhar no hospital. Outros precisam de acompanhamento mesmo sem cirurgia, mas assim, os números do hospital hoje, nós estamos operando na capacidade máxima.
são pacientes que necessitam do acompanhamento muitas vezes de várias especialidades, neurocirurgia, ortopedia, clínica médica, cirurgia geral. Então, assim, muitos dos pacientes não têm alta de imediato, necessitam de acompanhamento aqui no serviço. Por isso, os números expressivos aí de pacientes que estão internos hoje. Apesar dos números alarmantes, o médico garante que o hospital está pronto para atender novos pacientes nos próximos dias. Nós estamos preparados para os números de pacientes que estamos aqui, né? Temos os leitos, mas de uma forma geral não é salutar para a cidade essa superlotação, né? Porque assim, o Hospital de Trauma tem os números de leitos que são originários e às vezes temos que trabalhar com leitos extras, que nós chamamos assim, né? Para que podemos abarcar os pacientes que estão chegando também, porque o hospital já está com os pacientes já internos e outros também já advêm de outras cidades, de outros serviços. Então, assim, nós temos muitas vezes que trabalhar com leitos extras e temos essa dificuldade, mas assim, o hospital está preparado para isso. Nós somos um hospital porta aberta, não trabalhamos com lotação não podemos fechar o hospital por causa dos números de lotação. Mas, assim, como eu já disse anteriormente, o hospital está preparado, o hospital tem a capacidade, tem os profissionais, o corpo técnico preparado, também temos o bloco cirúrgico que trabalha em pleno vapor. A seguir, o prefeito de Campina debate orçamento com a oposição. E a gente volta falando de política. O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, esteve em reunião com vereadores da oposição na manhã de hoje para debater a votação do orçamento de 2024. No final da manhã, o prefeito Bruno Cunha Lima foi até a Câmara Municipal para se reunir com os vereadores de oposição que na última sexta-feira não aprovaram a lei orçamentária anual. O projeto previa a suplementação de até 30% do orçamento por meio de decreto e estava sem as emendas impositivas aprovadas pelo Legislativo. Nada que um diálogo não resolva. A oposição na qual represento, ela sempre teve a ponto para abrir o diálogo. E hoje aconteceu e isso... Conversamos sobre todos os pontos, sobre a questão do orçamento, emendas e assim por diante, emenda positiva, tudo isso foi conversado e estamos chegando a termo. O prefeito pediu, ainda hoje, para conversar agora com a sua equipe técnica, para visualizar as modificações e a adequação do orçamento, né, para a nova realidade das emendas impositivas, e ainda voltaremos hoje a concluir esse diálogo, para aí sim partirmos para acredito que, pela expressão dos vereadores e também do prefeito, acredito que vamos chegar a termo. Quando é que essa votação deve acontecer e o que é que ficou definido em relação ao orçamento impositivo, que ele tinha vetado, e em relação à suplementação de 30% no orçamento que ele apresentou como proposta? Olha, o orçamento impositivo, a emenda que fizemos, o prefeito não pode vetar porque é uma emenda à lei orgânica do município e é promulgada pela Câmara. Está promulgada. A emenda que nós falamos é a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, que baliza o orçamento municipal. Então, é essa adequação que o prefeito pediu algumas horas para falar com a equipe técnica e aí nós chegamos a adequar toda essa modificação, que é benéfico para Campina Grande, para a administração do prefeito, para os vereadores. Essa questão sobre o artigo 6º, que é a liberação das suplementações via decreto, embora tenha sido usado em algum momento como argumento, mas na prática não é. Nunca foi esse argumento, porque essa suplementação via decreto não é novidade, ela existe desde que o mundo é mundo. E mais do que permitido, mais do que legal, é importante que se tenha, para que o executivo, seja ele aqui em Campina, o governo do estado, o governo federal, qualquer que seja, para que ele tenha mobilidade para atender a demanda da população sem precisar, a cada mudança orçamentária, ter que estar submetendo detalhes pequenos, por isso que existe uma limitação de até 30%, não é no orçamento inteiro, uma limitação de até 30% para você poder fazer frente a uma urgência. Por exemplo,
Com essas chuvas do dia 1º de janeiro, abriu-se um buraco na rua Capitão João Alves de Lira, lá no bairro da Prata. Certamente não fazia parte do orçamento do município ter uma ação, né, de mobilidade, uma ação de recuperação da malha viária ali. Significa dizer que nós não faremos? Não. Se nós tivermos a liberdade de, via decreto, em questões pontuais, pequenas, fazer os ajustes que são necessários, né, para poder atender às demandas das pessoas, ninguém está pedindo suplementação para bagunçar, muito pelo contrário. A previsão do presidente da Casa é que a votação da LOA, estimada em mais de 2 bilhões de reais, aconteça ainda esta semana. Após a reunião de hoje, que vejo assim de forma muito positiva, se chega a um denominador comum, tanto por parte do Poder Executivo, como por parte da Câmara Municipal, das duas bancadas, que é possível o diálogo e nesse diálogo, né, nessa concordância, há a possibilidade de as emendas impositivas que forem encaminhadas, que ela haja aí sim uma modificação. O prefeito vai reunir com toda a sua equipe técnica para analisar da onde pode ver de qual percentual que pode destinar para os vereadores destinar na peça orçamentária para as emendas impositivas. Então eu vejo isso um avanço importante, porque dessa forma nós estamos, o Poder Legislativo junto com o Poder Executivo vai se encontrar a forma de colocar as emendas dentro do orçamento que irá atender à população, às entidades, o qual alguns vereadores repassaram as emendas. Então, assim, eu vejo muito positivo. Pois é, gente, o ano começou com chuva, para surpresa de muitas pessoas que estavam acostumadas com calorão, né? E nós fomos até a ESA para saber qual é a previsão de chuvas para esse primeiro trimestre de 2024. Será que vai ter chuva ou não? Vamos ver. A ESA coordenou essa reunião de análise climática com a participação de todos os centros de meteorologia do Nordeste, e o resultado é que esse primeiro trimestre de 2024, né, janeiro, fevereiro e março, as chuvas, principalmente nas regiões do Alto Sertão, Sertão, Cariri, Curimataú, se comportam de uma forma dentro da normalidade. Agora, vale salientar que essa normalidade implica em chuvas irregulares, ou seja, em alguma região pode experimentar mais chuvas significativas do que outras, e também essa variabilidade no espaço, no tempo, ou seja, poderão ocorrer alguns dias sem chuva. E aí, nesse primeiro trimestre de 2024, o que é que a gente pode esperar do clima aqui em Campina Grande? Vem muita chuva? Isso, Campina Grande, o período mais chuvoso é de abril a julho. No entanto, não quer dizer que nos outros meses não possam ocorrer chuvas. E os modelos, né, numéricos, eles estão apontando que nesse primeiro trimestre, essa faixa leste, onde Campina Grande está inserida, as chuvas poderão ficar um pouco acima da média. E aí, o que é que a gente pode esperar na temporada de verão com relação ao calor aqui na cidade? Isso, nós tivemos uma primavera bastante quente, né, com temperaturas de verão, e o verão existe uma perspectiva dessas temperaturas aumentar em torno de 1 a 2 graus, né, nesse período do verão. Então, por exemplo, normalmente na época do verão, na região de Patos, essa temperatura chega em torno de 37, 38 graus. Então, poderão, em algum dia, ter um pico, né, de 39 ou 40 graus ali naquela região de Patos. E aqui em Campina, no que é que os campinenses precisam se preocupar aí nesse primeiro trimestre com relação ao clima? Isso, então, com relação à temperatura, né, como estamos na estação de verão, significa temperaturas mais altas. Então, o dia normalmente é bem mais quente, à noite um pouco agradável, em torno de 22, 23 graus. Com relação à chuva, como eu disse anteriormente, poderão sim ocorrer, os modelos eles apontam de chuvas acima da média para esse período. A seguida, Dé Santana visita Campina Grande e fala sobre a carreira.
Pois é, gente, o ator e humorista Dedé Santana, que faz parte do programa Para Ser Nossa aqui do SBT, conversou com Carol Araújo durante a passagem dele pela Rainha da Borborema. O humorista participou de um evento em comemoração aos 97 anos da Associação Comercial de Campina Grande no final do ano passado e falou sobre momentos importantes da carreira. Olha, esse bate-papo foi bem legal, viu? Vamos acompanhar. Na rádio, nos palcos, no picadeiro e desde que a TV existe, ele está lá levando alegria para milhares de pessoas através de um humor único e inteligente. Você com certeza conhece essa figura aqui, Dedé Santana, um gênio do humor e da televisão brasileira. Dedé, o que é que te traz a Campina Grande esse ano? Foi uma felicidade muito grande. Eu fui convidado pelo Sidney, da Associação Comercial Empresarial aqui de Campina Grande, né? E quando eu recebi o convite, eu falei, eu vou lá, faz tempo, tinha uns 10 anos que eu não vim aqui, né? Eu falei, eu vou lá para visitar. E você falou, né, que eu estou fazendo cinema e esqueceu o teatro também. Eu fiz agora uma peça de teatro aí, não é por me gabar, mas ganhei 2 prêmios fazendo teatro. Nunca pensei em fazer teatro, viu, Carol? Mas estou muito feliz. Olha, eu sinceramente esperava ser bem recebido aqui. Toda a capital que eu vou, sou bem recebido. Mas aqui, o carinho desse povo é fora de série, né? Quero voltar outras vezes. E tem alguma recordação, assim, do momento exato que você percebeu que nasceu para fazer humor? Você tem alguma recordação, assim, de um momento específico, algum trabalho? Eu tenho, um momento triste e foi um momento que eu senti que eu nasci, mas foi muito triste para mim. Nós estávamos inaugurando o nosso circo em Santos, meu pai foi comprar uma tinta e foi atropelado e morreu. E nós estávamos sem dinheiro para fazer o enterro dele. Então, nós tivemos que velar o meu pai atrás da cortina e eu e meu irmão de palhaço fazendo o povo dar risada. Esse momento foi triste para mim, mas foi marcante, porque eu falei, eu nasci para ser artista. Porque eu entrar no picadeiro, fazendo o povo rir numa situação dessa, você tem que ter um sangue. Muitos artistas fazem isso. Perde pai, irmão, está lá gravando novela, sabe? Muita gente não sabe desses problemas. Eu não sei com essa garotada nova como é que é, né? Porque hoje o cara já entra na televisão pensando assim, eu quero ser famoso, eu quero ser... Não, eu nunca tive essa intenção, sempre queria ser artista, eu queria agradar o público. E quando eu entrava, parece chavão, mas não é, mas quando eu entrava de palhaço e via as crianças rindo, aquilo me dava uma força minha. Se desculpe que eu fui lembrar do meu pai, fiquei meio... Tá? Mas me dava uma força muito grande. Ali que eu senti. Foi a primeira vez que me fizeram essa pergunta. Parabéns, Carol. Obrigada. O cabelo é teu, Carol? É meu. Dá licença. É que eu tô meio resfriado. Ah, tá. Que ótimo. Obrigada. Mas foi especial assim mesmo. Dedé, aproveitando essa pergunta, me diz uma coisa. Tem um paradoxo que as pessoas falam que o palhaço faz todo mundo rir, mas quem é que faz o palhaço rir? O que é que você diria que te dá motivação para continuar fazendo o público rir? Olha, eu acho que é o próprio público. Quando o público ri, dá uma motivação na gente. A gente quer fazer mais, né? E não só o palhaço. Um cara muito importante, eu não gosto de falar porque aí eu fico botando azeitona na minha empada, mas a coisa mais difícil que tem é você preparar a piada para outros, entendeu? Você vai preparar a piada para o comediante, se você não souber a hora certa, o jeito certinho de largar, o comediante não anda, né? E eu me dei muito bem com o Renato, a gente se conhecia no olhar, um olhava para o outro, já sabia para onde que ia, né? Por quê? Porque eu fui palhaço, e o palhaço ele sente a hora certa de ajudar o outro, né? Então é isso. E falando em Renato e em Dedé Santana, não tem como a gente não falar dos Trapalhões, é claro, nossos eternos Trapalhões. Me diz uma coisa, assim, na sua opinião, você acha que o humor dos Trapalhões daquele tempo seria bem aceito nos dias de hoje? Ah, não, de nenhum, porque o politicamente correto amordaçou os comediantes. Eles não podem falar mais nada, né? Agora, eu defino os Trapalhões assim. O Zacarias, o mineirinho lá de Sete Lagoas, era o grande ator do grupo.
Era um ator maravilhoso, nós admirávamos ele. Porque ele falando com você, ele tinha uma voz bonita, falava bem, e ele fazia aquela voz, botava aquele dentinho, e ele segurava aquilo, até cantando com a mesma voz. Então, o Zacarias era o grande ator, o grande comediante, na minha opinião, dos Trapalhões, que está até com um filme novo aí, Mussu Filmes, é o Mussu. Mussu era o grande comediante, improvisador. Agora, Dedé e Didi, 2 palhaços de circo. A gente faz você rir contando uma piada e a gente conta a mesma piada e você não ri. Porque nós sabemos o truque, o tempo, a hora certa. O palhaço tem que ter isso. E você é uma referência, claro. Qual conselho você daria para os jovens que estão entrando aí nessa área do humor? Olha, é difícil. Hoje ainda está mais difícil, né? O cara é obrigado a fazer curso e tudo. Eu acho que o humor é uma coisa que vem da pessoa, não adianta você querer fazer curso para fazer. Hoje tem o stand-up, mas o stand-up que ele faz? Ele decora um texto e fala no tempo e dá. Mas comediante nato mesmo, caso do Shaolin aqui, que era um comediante maravilhoso, né? O filho dele também está indo muito bem. E outros aí, Tiririca, que é sensacional, né? Pena que ele se meteu em política, mas ele era um cara sensacional. É difícil aparecer hoje, né? Pois é, o Dedé Santana tem cara da infância, né? Quem é da minha geração, com certeza lembra muito dele nos Trapalhões. E o Borborema Notícias fica por aqui. Uma excelente noite para você. Assista agora o SBT Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.